Olá, aqui quem está falando é o professor José Carlos e a gente vai começar uma pequena revisão do nosso conteúdo inicial sobre as características naturais do continente asiático. Tentar fazer uma aula num formato um pouco diferente para vocês, para que a gente possa ter uma visão diferente disso que a gente está revisando, disso que a gente já estudou. Por conta disso, eu vou estar compartilhando com vocês a imagem, certo, de satélite do território asiático e a gente vai analisar, vai ver algumas dessas características naturais, tá? A nossa análise, ela vai ser um pouco diferente, certo? É visível todo esse território asiático para vocês, tanto a parte continental, como também uma parte do Oceano Pacífico e uma pequena parte do Oceano Índico, tá? Se eu diminuir um pouco o zoom, você vai ver aqui, ó, o Oceano Pacífico em território asiático, tá? O Oceano Índico, nessa parte aqui mais abaixo, e todo o território asiático nessa região, tá? Vocês conseguem identificar tudo isso. Primeira coisa que a gente está falando, primeira coisa que a gente iniciou falando dentro do território asiático foi da questão do relevo. Lembrando que relevos são as alturas, as formas da nossa superfície terrestre. E a gente viu que temos regiões mais baixas, que normalmente são chamadas de planícies, regiões mais altas, que são chamadas de planaltos, montanhas e cordilheiras, certo? Cordilheiras que nada mais é do que um conjunto de montanhas, e temos também as depressões, que são áreas que vão ficar rebaixadas em relação a algum relevo que está próximo, a alguma região que está próxima do seu território. Ou seja, se você tiver várias montanhas, aquela que for muito abaixo do que as demais, ela vai ser considerada uma depressão. Como é que a gente vai analisar isso aqui, tá bom? O território asiático ele vai ser composto por Oriente Médio, Norte da Ásia, Sudeste Asiático, Leste Asiático. Então, existe uma grande diferença entre esses territórios. Uma coisa que vai chamar muita atenção é que se a gente der uma olhada nessa primeira parte aqui, ó, como ela está, esse extremo norte é, da Ásia, no caso, o território russo, você ainda vai ver nessa região ó, uma grande quantidade de área verde. E essa grande quantidade de área verde, ela vai ser presente porque neste território o clima ainda favorece que exista essas áreas verdes, que essa área verde ainda esteja presente. Porque como a gente já analisou, o clima e a vegetação eles estão inteiramente ligados nesse aspecto de sobrevivência. Se você for olhar nessa parte mais ao norte, como a temperatura vai ser muito baixa, não vai contribuir, não vai facilitar para que essa região ela esteja com a presença, tá, de formas vegetais. Tanto que algumas áreas, ó, elas são completamente brancas, porque toda a água do ambiente, toda a água do solo, ela veio a congelar. Então ela vai ter essa camada branca dentro do seu relevo, tá certo? Se você olha dessa forma, para o território asiático, você vai ver que essas áreas mais amareladas, elas são as áreas montanhosas. São as áreas que a gente vai ter uma incidência maior de altitude. A altitude do relevo ela vai ser mais elevada. E como a gente estava vendo sobre monções asiáticas, a gente viu que essas monções são ciclos de ventilação que vão e vêm dependendo da época do ano, fazendo essa diferença de ambiente, essa diferença de local. O que vai contribuir com isso vai ser o Himalaia. O Himalaia vai ficar nessa região aqui, ó, um pouco a norte da Índia e do Nepal, que ela vai estar toda essa região aqui, ó, Planalto do Tibete, toda essa região é o que a gente vai estar chamando de Himalaia, Cordilheira do Himalaia, tá bom? Ela vai ter uma função direta nessas monções de inverno
ou de verão, já que ela vai ser uma região ou de alta pressão ou de baixa pressão, tá bom? O território indiano, que é aquele que vai sofrer mais com essas monções, tá? Ele vai estar aqui, ó, toda essa área, e outro que também vai sofrer um bocado essa ilha aqui, ó, essa ilha chamada de Sri Lanka, tá bom? Existem dentro do território asiático uma grande quantidade de ilhas, tá? Você vai ver aqui ó, o Sri Lanka. Se você vier mais a leste do Sri Lanka, você vai ter aqui ó, Filipinas, Singapura, Indonésia, Taiwan, que são ilhas que vão sofrer com ação geológica muito forte, ou seja, terremotos, tsunamis, uma ação muito intensa dessas placas tectônicas. Mas quem se destaca em sofrer com essas ações geológicas do planeta vai ser o arquipélago do Japão, tá bom? O Japão, certo? Que é esse país aqui, ó, composto por 4 ilhas, certo? Principais, e existem mais de 4.400 ilhas secundárias, tá bom? Então, o relevo do Japão, ele tende a sofrer muito essa ação geológica do planeta, tá bom? Isso porque a gente tem uma modificação na sua estrutura, a gente vai ter uma modificação em como ele funciona. Por quê? Temos dentro do território asiático um encontro de placas tectônicas, no qual vai contribuir para que essas placas tectônicas eles vão sofrer colisões, gerando uma energia dentro do território asiático, energia essa que vai interferir diretamente, tá, nessa região aqui, ó, como você está vendo no mapa. Aqui, ó, número 2, mostrando setas em sentidos contrários, que são as placas convergentes, que são as placas que vão estar se colidindo. As placas tectônicas, elas têm uma ação de equilíbrio dentro do nosso planeta, um equilíbrio das forças internas. Nesse momento que eu estou gravando, nesse momento que você está assistindo, essas placas tectônicas, elas estão se movendo, elas estão com sua ação constante. A diferença é que nós não vamos sentir, nós não vamos ter essa percepção que ela vai estar se movendo por conta da ação ser muito fraca, ser uma ação mínima. O Brasil, por exemplo, ela não tem uma ação direta dessas placas tectônicas, porque ó, o Brasil aqui ele está no meio de uma placa. E a gente só vai ter esse encontro de placas tectônicas nessas áreas vermelhas, que é onde vai ter uma maior quantidade, certo, de tremores, sejam tremores de terra, então, no caso, os terremotos, ou sejam tremores marítimos, que são os conhecidos maremotos, que nós também podemos chamar de tsunami. Tsunami, inclusive, que é um nome japonês, que é chamado de monstro dos mares, no qual, no passado, há muitos milhões de anos atrás, o japonês ele não conhecia essa questão da placa tectônica, ninguém conhecia, sabia que era uma força interna. E como o Japão ele sempre sofreu muito com essas ações tectônicas, mostra que eles chamaram esses tsunamis, né, esses maremotos, de tsunamis porque eles diziam que eram monstros que viviam dentro das águas, que estavam com raiva, estavam jogando essas águas para punir o povo japonês. Tá bom? Então eles acreditavam nisso. Voltando aqui para o Google Maps, a gente vai perceber que esse território japonês ele sofre muito com esses tsunamis, com esses terremotos. Tanto que eles já conseguem ter uma forma de como trabalhar, de como conviver com isso. Tanto que seus prédios eles têm uma tecnologia para tentar que esses tremores não afetem nos prédios. Então, são os prédios que eles têm na sua fundação, na sua parte interna, eles têm molas, tá, que vão fazer com que esse prédio balance um pouco, mas que ele não caia, tá bom? Então, o povo eles já conseguem utilizar esses tremores como uma forma de melhorar o seu modo de vida, melhorar a sua vivência nesse ambiente, tá bom? Existe aqui, ó, o Mar do Japão,
que na sua parte hidrográfica ele vai ser muito importante para banhar o território japonês, o território das Coreias, também o território russo, certo? É um pedacinho de nada de um território chinês, tá bom? Temos aqui, ó, o Mar Amarelo, que falamos dele na nossa aula, porque estávamos falando sobre o Rio Amarelo, que ele vai desaguar nessa região aqui do Mar Amarelo. Lembrando que ele recebe esse nome de amarelo por conta da tonalidade das suas águas. O solo ele tem uma grande quantidade de alumínio, o que vai refletir nas suas águas a cor amarelada. Não é que a água seja amarela, mas visivelmente essa água vai estar amarelada, tá bom? Passando aqui, ó, para o território do Oriente Médio, a gente vou dar uma mostradinha aqui para vocês, ó, que essa área bem mais seca, ela vai ter, ó, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão, ele vai sofrer muito mais com a falta de vegetação por dois motivos. O primeiro é o seu clima, que ele tem uma predominância do clima desértico nessa região, então é um clima muito seco, que não favorece a existência de formas vegetais, e também pela altitude do relevo dessa região, que eles vão ter uma altitude relativamente alta, fazendo com que essa área não tenha uma grande quantidade de vegetação, certo? Aproximando aqui, nessa região, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, a gente vai ter toda essa região, no qual você está vendo alguns pontos azulados aqui, tudo isso antigamente era o Mar de Aral. Até hoje ainda é, mas a gente sabe que o Mar de Aral ele teve uma diminuição nas suas águas, na sua quantidade de águas, tanto pela ação humana, tá, de desviar as águas do Mar de Aral para fazer irrigação de algodão, como também pelas altas temperaturas do local, que faz com que esse mar ele venha a evaporar e perder suas águas. Gente, lembra, o Mar de Aral, assim como o Mar Morto, que já já eu vou mostrar para vocês, eles recebem o nome de mar por serem muito grandes, mas na verdade eles são lagos. Então o lago ele vai ser água parada, né? Água acumulada naquela região, porém a gente vai encontrar dentro dessa área uma dificuldade muito grande de manter essas águas ou de reabastecer, porque essas águas elas podem ser reabastecidas com a água da chuva, tá bom? Mas essa área não chove muito, então já entra um problema aí. Ela pode ser reabastecida também com a água de outros mares ou com a água do oceano. Mas essa região aqui, ó, do Mar de Aral, você vai ver ó, que ele tem uma distância para o oceano e até mesmo para o Mar Cáspio, que é seu mar de grande volume d'água mais próximo, olha a distância que eles se encontram, tá bom? Então, se a gente der uma aproximação aqui, ó, a gente vai conseguir ainda ver alguns pontos de água, tá bom? Porém, ainda tem uma quantidade gigantesca, certo? De áreas que você não vai encontrar essa grande quantidade de água, tá bom? Deixa eu aproximar aqui para ver se a gente consegue enxergar em algum ponto esse mar de Aral. Deixa eu tentar achar aqui. Então, voltando aqui, estamos aqui em alguma área do território do Mar de Aral, tá certo? Como vocês podem ver, ele tem uma secura muito grande, a seca nessa região é muito forte, certo? E no qual mostra algumas montanhas que acabaram se formando por conta da falta de água nessa região, no Mar de Aral. Tanto que a gente pode ver aqui, ó, a presença de uma montanha de rochas sedimentares que a gente sabe que é a análise, o acúmulo de sedimentos que vão se compactando em camadas, estando presente nesta área, neste território aqui do Mar de Aral, tá certo? Essa imagem, ela já está informando aqui, ó, que ela é de 2015, essa projeção de satélite, porém, ela não deve ter mudado muito, porque nessa região, como eu falei, né,
clima desértico, chove pouquíssimo, o que faz com que essa área não tenha essa grande quantidade de chuvas, não tenha esse grande acúmulo de água, tá certo? Porém, já em outra área do território asiático, porém ainda próximo, já no território da Jordânia, é onde a gente vai encontrar o Mar Morto, que é esta área aqui, ó, esta região. O Mar Morto, como eu falei para vocês já, ele é um lago que ele vai ser um lago de água salgada, porém água salgada pra caramba, tanto que ele recebe esse nome de Mar Morto pela dificuldade, pela não possibilidade de existência de vida, pela grande quantidade de sal que você vai encontrar nessas águas. Tanto que pessoas como eu, como vocês, por conta da densidade da massa corporal de um ser humano, nós não conseguimos afundar nessas águas. Então, por mais que você tente mergulhar nessa região, você não vai conseguir. Você vai ter uma dificuldade muito grande de afundar lá. Então, você vai boiar, cria-se uma camada de sal ao redor do seu corpo, no qual você não consegue afundar, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, essa região do Mar Morto dentro do território da Jordânia, tá certo? Ele ainda é uma região turística, ele ainda é uma região no qual as pessoas estão presentes, porque existem ainda possibilidade de você ter acesso a esse mar com grande facilidade. Voltando aqui, a gente vai ter isso aqui é o Mar Morto, tá, galera? Como vocês podem ver, não tem uma grande quantidade de formas vegetais, você não vai ter nessa região. Se você tiver um acesso a essas águas, você vai ver também que não tem peixes, não tem nenhuma forma de vida, nem animal, nem vegetal dentro dessas áreas, tá? Dentro dessas águas, por completo, você não vai encontrar formas de vida, nem nas proximidades, ó, porque todo esse solo ele tem uma grande quantidade de sal, então impossibilita a vida animal e vegetal. Então toda essa área ela é repleta de sal, tá? O Mar de Aral que ela fica dentro do o Mar de Aral não, perdão, Mar Morto que ele fica no território da Jordânia, certo? Tem aqui algumas outras áreas que a gente pode ter acesso para que a gente identifique um pouco mais dessa área. Tanto ó, que você vai ter uma região montanhosa nas proximidades do Mar Morto, tá bom? Então o Mar Morto vai estar ali embaixo e você vai ter ainda uma formação montanhosa, tá? E só vai ter essas pequenas formas vegetais já a uma distância considerável daquele mar, tá bom? Já quando a gente fala sobre o clima e a vegetação, que a gente já citou um pouco, a gente vê que tanto o clima como a vegetação, eles são muito parecidos, eles estão muito próximos uns dos outros, porque a vegetação, ela depende diretamente do tipo climático do ambiente, certo? Então, o exemplo que eu utilizei em sala, o exemplo que eu sempre utilizo, a gente não consegue criar um cacto no Polo Norte, obviamente, né? O clima, ele está desfavorecendo a forma vegetal. Então, a gente tem um comparativo, a gente tem uma igualdade muito grande entre as formas climáticas e as formas vegetais de todas as áreas do planeta e não iria ser diferente com o território asiático. Tá? Tanto é que tem aí para que vocês possam fazer o comparativo, essas duas imagens são do livro de vocês, está na página 212, que vocês possam fazer o comparativo entre o clima e a vegetação do local, para que vocês saibam em quais tipos climáticos estão cada tipo de forma vegetal. Então a gente tem aí essa presença, essa forma muito parecida entre os mapas do clima e os mapas da vegetação. Lembrando que existe o território asiático, por ele ser o maior continente do planeta, ele vai ter uma grande quantidade de tipos climáticos, ele vai ter uma diferença muito grande de seus tipos climáticos próximos à linha do Equador,
que são os climas equatoriais e tropicais, que são muito quentes, tá? Vai ter essa característica. Você vai ter os climas temperados, que vão ser climas que vão apresentar 4 estações do ano bem definidas. Aí tu tem um clima subtropical, tem um clima temperado, e tu vai ter também os climas frios, porque ele também é um continente que vai estar longe da linha do Equador, bem perto da zona polar ártica. Então vai ter o clima frio, vai ter o clima polar dentro dessa região. E as suas formas vegetais, ela vai ter desde vegetações arbustivas densas, muito fechadas, parecendo uma floresta densa. Tá? Também vai ter áreas que vão ser de seca completa, que são as áreas de deserto, como a gente viu anteriormente na projeção do Google Maps, que não tem forma de vegetação, e você vai ter algumas outras áreas que também não vai ter vegetação, mas por conta da temperatura muito baixa, que não corresponde a uma característica interessante, uma forma de vida boa, suficiente para a vivência de formas vegetais naquela área. Então, vocês conseguem ver essas formas de diferença dentro do território asiático, tá bom? Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Essa é uma das nossas revisões da nossa primeira parte do conteúdo. Então, a gente fica por aqui. Vai ter atividade no Que Mágico para reforçar essas atividades, falando sobre os aspectos naturais do continente asiático, que vai ser muito importante que vocês respondam esses exercícios para fixação do conteúdo, do conhecimento para cada um de vocês. Tá certo? Aqui quem fala é o professor José Carlos. Vamos ficando por aqui. Até mais e tchau, tchau.